agora eu quero ministrar a palavra. Eu tenho praticamente 30 minutos, mas não tem problema, porque eu quero ser diretiva. Eu quero ser objetiva nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Uma palavra que alguns anos atrás, um período atrás, eu já ministrei, mas gostaria que você me acompanhasse. Amém? A igreja pode botar no telão. Lucas 15, capítulo 15, versículo 8. Capítulo 15, versículo 8. Vou esperar a Gabi colocar no telão, porque aí nós lemos todos juntos. E hoje nós vamos discorrer sobre essa mensagem que a maioria conhece. Diz assim a palavra: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Só até aí? Amém. Feche seus olhos. Senhor, a ministração, a pregação, a palavra não é minha. A palavra é tua. E tu inspira o pregador. E eu te peço nessa noite que eu venha falar somente aquilo que tu colocou no meu coração. E que essa palavra caia como uma semente abençoadora, uma semente próspera, e ela venha frutificar no coração dos teus servos. Que eles venham, Senhor, a entender o que tu tens preparado para nós. Eu te peço isso crendo que o teu Espírito há de fazer, Senhor, essa parte. A minha parte é ministrar e é pregar, mas quem vai solidificar, quem vai marcar os corações é tu, Senhor, doce Espírito Santo. Eu te peço, em nome de Jesus, que seja dessa maneira e que a igreja diga amém. Hoje pela manhã, nós tivemos uma pregação abençoadora. O bispo trouxe para nós, falando sobre os frutos do Espírito, né? Quem foi abençoado pela manhã? Eu fui muito abençoada pela manhã. O bispo tem uma forma diferenciada de pregar, né? Ele curte a natureza, ele vive isso, você já deve ter percebido. E ele vive isso com afinco. E ele trouxe para nós essa mensagem que falou muito aos nossos corações, né? Frutificar. Será que nós estamos frutificando? Será que nós estamos dando fruto? E eu espero também, peço ao Senhor que essa palavra ecoe nos nossos corações, porque muitas das vezes nós temos pessoas dentro da igreja, mas que não frutificam. Que vem aqui, recebe, mas não frutifica, não trabalha, não se envolve. E aprove o Senhor que eu viesse ministrar essa palavra. Na verdade, Jesus, nesse capítulo, ele fala sobre 3 parábolas interessantíssimas. A primeira ele fala sobre, você pode ler comigo, ele fala aqui sobre os pecadores, os fariseus, que murmuravam dizendo: este pecador come e bebe com eles. E lhes propôs então Jesus uma parábola. Eu quero que você pare aí e entenda por que Jesus começa falando sobre isso através de parábolas. Deixa eu falar para você. Jesus estava, na verdade, rodeado de pessoas que viviam à margem da sociedade. Quem é que vive à margem da sociedade? São pessoas marginalizadas. De repente, pessoas que bebem, que cheiram, que fumam, pessoas que não têm uma convicção do Evangelho, pessoas que não têm uma ligação, uma conexão com Cristo. Elas geralmente vivem à margem da sociedade, fazendo coisas absurdas. E Jesus estava rodeado naquele dia de pessoas que estavam à margem da sociedade, longe de uma vida cristã, de uma vida religiosa. Ele estava rodeado de publicanos, de cobradores de impostos e de que trabalhavam para os romanos e extorquiam o seu próprio povo. Então Jesus estava ali com pessoas que roubavam o seu próprio povo.
através de impostos, através de donativos, eles iam lá, ao invés de, vamos supor, essa garrafinha aqui era R$40, eles botavam R$100, porque eles queriam pegar o deles. E Jesus estava rodeado dessas pessoas que estavam ali extorquindo pessoas. Então Jesus entra com essas 3 parábolas. Eu poderia falar, já preguei sobre as 3 parábolas, porque elas se conectam no que Jesus quer dizer para nós. Mas nessa noite eu quero parar nesta parábola, que vai trazer para nós 3 pontos fundamentais, e eu quero ser bem assertiva no que eu quero falar, para que você compreenda que para nós possamos orar. Jesus começa falando dessa parábola, coloca para mim versículo 8. Não sei o que houve aqui não, fui eu não, né? Alguém tocou em alguma coisa, mas liguem, olhem aqui para mim. Versículo 8, ele diz assim, qual é a mulher? E deixa aqui, tendo 10 parábolas, ela perde uma. Então, a primeira coisa, ela estava na sua casa, e essas mulheres, elas juntavam as parábolas, as dracmas, porque aquelas dracmas significavam algumas coisas. Alguns historiadores dizem que era como se fosse um dote que elas levariam para o casamento. Outros vão dizer que era como se fosse uma aposentadoria para elas viverem depois de casada com aquilo. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Uma dracma dessa tinha um grande peso, porque ela trazia para nós como se fosse mais ou menos um mês inteiro de trabalho. E elas contavam os valores para que aquele valor se fechasse em si e para que elas tivessem minimamente um momento de refrigério nas suas vidas. E o que acontece? Algumas dessas mulheres colocavam as dracmas nos cabelos, enfeitando, outras faziam alguns cordões para demonstrar que elas estavam, vamos dizer assim, economizando para a vida delas. E essa mulher em especial, ela perde uma dracma. Jesus, assim como algumas vezes eu vejo o bispo, ele pegava algumas coisas que ele tinha muito conhecimento, que ele vivia com aquilo, e ele pregava com aquilo que o povo vivia, para que o povo tivesse entendimento daquilo que ele estava falando. E quando Jesus fala de dracma perdida, as pessoas têm um conhecimento pleno, porque naquela época eles economizavam. Hoje você põe na poupança, hoje você faz um fundo seu, e é importante que se faça, mas elas guardavam a dracma. E ela perdeu uma. Ela perdeu uma. E quando ela perde aquela dracma, ela entra meio que em desespero, ela fica angustiada. E antigamente, as casas das pessoas, eu tive o privilégio de ver isso quando fui a Israel, a casa das pessoas eram pequenas, e não tinha janela, e não tinha iluminação, então elas usavam lamparinas, lampiões, coisas assim para que elas pudessem enxergar, e porque a casa ficava muito escura, muito abafada. E quando essa mulher perde essa dracma, a primeira coisa que ela percebe, entenda bem, porque eu quero fazer uma analogia, uma ponte, uma ligação desse perder uma dracma com as nossas vidas também. Ela perde essa dracma. E a primeira coisa que ela faz, ela percebe que ela estava numa escuridão, num breu, e que ela não poderia achar aquela dracma dentro daquela casa porque estava escuro e ela não conseguia enxergar. Então, para que ela viesse a enxergar e achar aquela moeda, ela acende uma candeia. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês como uma aplicação desse texto é que muitas das vezes nós também perdemos coisas na nossa vida. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Senhor, quantas coisas que na nossa caminhada de cristão, que na nossa caminhada dentro do Evangelho, às vezes nós perdemos. Essa mulher perde uma dracma e ela fica aflita e angustiada porque ela perdeu. E eu gostaria que você começasse, dentro desse texto, a pensar naquilo que durante essa caminhada dentro da palavra de Deus você tem perdido. Muitas das vezes
Nós, pessoas cristãs, temos perdido muitas coisas dentro dessa caminhada. Algumas pessoas têm perdido a força, ânimo. Elas se sentem esgotadas, elas se sentem cansadas. Mas eu gostaria que primeiro, antes de mais nada, pedir ao Espírito Santo que ilumine os seus olhos hoje, agora, nesse momento, para que você comece a perceber o que você tem perdido na sua caminhada cristã. O que você tem perdido, mas que você precisa achar e trazer de volta para a sua vida. O que você tem perdido, mas que você precisa procurar porque está fazendo falta. Aquela mulher procura a dracma porque ela sabe que aquele valor vai fazer uma falta imensurável na sua vida. Vai fazer uma falta absurda. Então ela vai, acende a candeia. E nessa noite, eu quero pedir ao Senhor que Ele ilumine os nossos olhos, que Ele abra os nossos olhos, e que você abra os seus olhos para que você perceba o que você tem perdido no decorrer desta caminhada. Algumas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou esgotado. O que é que eu tenho que fazer para que o Senhor renove as minhas forças? Talvez você tenha perdido, e essa geração, eu louvo a Deus, porque eu vejo na nossa igreja uma disposição muito grande de orar, de jejuar, de ler a palavra, de buscar. Então eu quero dizer para você que muitas pessoas nessa geração, elas têm perdido o hábito de buscar, de orar, de ler. É como se a leitura da palavra não fizesse mais efeito na vida dessas pessoas. É como se orar não tivesse um peso fenomenal na vida das pessoas. É como se ler a palavra, se ler a Bíblia, se jejuar, não tivesse a menor importância mais hoje. Recentemente, eu estive com uma irmã e ela disse para mim assim: nós estamos fazendo, amanhã nós completamos 21 dias de jejum, eu e mais um grupo de pessoas, nós estamos completando 21 dias de jejum e oração que nós estamos fazendo. E eu convoquei um grupo e disse: não vou chamar a todos, porque alguns dizem eu vou orar e jejuar, mas não ora, não jejum. Alguns dizem não, eu vou buscar, mas não busca. Então, eu convoquei um grupo para orar e jejuar comigo. E nós estamos orando e jejuando, tem 21 dias. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas nessa geração, elas acham que não há importância. Recentemente, conversando com uma irmã, ela disse para mim: pastor, eu não vou orar não, porque nós já oramos por isso, por aquilo, e às vezes a sensação que eu tenho é que nós estamos enxugando gelo. Irmãos, aquilo entrou no meu coração como um pancadão, sabe? E o Espírito Santo imediatamente respondeu a essa colocação da irmã. Nunca, disse o Senhor ao meu coração, nunca vocês vão estar enxugando gelo quando vocês oram. Porque eu recolho as orações de vocês, eu coloco em taças, como diz Apocalipse, as suas orações, as suas lágrimas, elas não são perdidas, não são em vão. Quando você dobra o seu joelho, nunca pense que você está orando, ou que você está jejuando, ou que você está buscando em vão. Isso faz parte da nossa vida. E Jesus, Ele foi o mestre de orar. Ele nem precisava orar. E Ele se separa e diz para os discípulos: eu não preciso orar, mas eu estou orando para que vocês olhem para mim e vejam o meu exemplo. E aí um dos discípulos diz: Jesus, nos ensina a orar como convém. Aí Jesus diz para eles: orem assim. E aí o Senhor ensina a eles o Pai Nosso que estás no céu, que não é propriamente o Pai Nosso, mas o que significa o Pai Nosso. Então, irmãos, alguns de nós precisa fazer como esta mulher. Primeiro acenda a luz. Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos, para que você veja o que você tem perdido nessa caminhada.
o que você tem perdido durante a sua vida cristã. Num mundo tão internauta, num mundo tão ligado em coisas, em eletrônicos, no mundo onde as pessoas gastam horas e horas a fio na frente de um celular, na frente, às vezes, de uma televisão, porque é muito mais prático, as coisas são mais rápidas. No mundo onde você liga o seu celular e, por um lado bom, por um outro lado muito ruim, você liga o seu celular e tem uma Bíblia falada, você não quer nem mais ler. Eu tenho a Bíblia falada às noites. Quando eu vou dormir, que eu não consigo ler, eu escuto, mas eu quero dizer algo para você, não é bom. Não é bom, sabe por quê? Porque ele está falando, eu conheço os textos, mas eu digo, meu Deus, eu não posso rabiscar, tudo é meu, é rabiscado, né? Não posso rabiscar, se eu tenho uma inspiração, como é que é isso? Está tudo apagado. Mas eu acho que, por um lado, é bom, porque você não deixa de ouvir a palavra. Mas, por um outro, tem pessoas que estão viciadas nisso. E aí bota aquela palavra, escuta. Irmãos, escute bem. O Senhor nos chama hoje para nós voltarmos lá atrás e vermos o que nós temos perdido na nossa caminhada com Cristo. Eu estou falando de palavra, eu estou falando de leitura, mas muitas coisas na nossa caminhada nós temos perdido. Eu não sei o que você perdeu nessa caminhada, mas eu quero pedir hoje ao Espírito Santo que Ele acenda a luz nos teus olhos, para que você pare e veja o que você perdeu. Essa mulher perdeu a dracma. A primeira coisa que ela faz está ali. Ela acende a candeia. Como não tinha uma luz assim, como não tinha um celular que tem uma iluminação, como não tinha lâmpada, ela acende a candeia. Quando ela acende a candeia, ela vê uma coisa muito interessante. Antigamente, aquelas casas, eles hoje ainda deixam algumas casas como eram, fidedignamente. Eles não tinham piso. Aqui na nossa igreja o piso é lindo, né? Eles não tinham. Era chão de barro. E você entra nas casas onde Pedro teve a visão do lençol, casa de Maria, casa dessa própria mulher, você vê que era chão batido, aquele barro batido. E quando ela acende, primeiro estava escuro, ela acendeu para iluminar, para que ela pudesse ver o que ela havia perdido. Quando ela ilumina, ela vê algo interessante. A casa de barro, a casa de chão batido, ela tem muita poeira, ela tem muita sujeira, sabe? Está tudo muito sujo. Então, para que ela possa encontrar aquela dracma, ela começa a varrer. Se ela não acende a candeia, se ela não varre aquele chão, ela não vai achar a dracma. Porque o que ela havia perdido estava entulhado no meio do lixo. E eu quero dizer para os irmãos que nós, muitas das vezes, permitimos que algumas coisas que o Senhor nos concede, por exemplo, dons espirituais. Quem aqui enfiou o seu dom dentro de um chão, de uma poeira e não usa mais? Quem aqui guardou o seu dom dentro de uma gaveta e nem se preocupa mais com ele? Quem aqui não tem se preocupado, como disse o bispo pela manhã, em frutificar frutos do Espírito? Aquela mulher, ela faz algo que eu quero incentivar você a fazer nessa noite. Quando você chegar na sua casa, varra dentro do seu coração, varra na sua mente, varra no seu pensamento, diga: Senhor, o que eu tenho perdido nessa minha caminhada? A paz? O domínio próprio, a mansidão? O que eu tenho perdido? Porque, irmãos, eu digo isso de cadeira. Porque a vida, viver, estar junto com pessoas nos faz perder muitas coisas que o Senhor nos deu. Muitas coisas. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio que perderam muitas coisas e estão enterradas. Mas que em momento algum elas pararam para acender a candeia, para ser iluminada e varrer aquele chão e procurar: Senhor, eu perdi.
eu perdi a paciência, eu perdi o amor, eu não tenho mais tolerância, eu não aguento mais ouvir determinadas coisas, nem determinadas pessoas. Deus, me ajuda, porque eu perdi muitas coisas que tu colocou no meu coração. Eu realmente não sei o que você perdeu, eu sei o que eu tenho perdido. Porque, irmãos, quando nós pregamos, a mensagem não é para a igreja, apenas para a igreja. A mensagem é para vocês e para nós. E quando o Senhor fala aos nossos corações, é porque Ele quer acender dentro de nós o desejo, a vontade de varrer a casa e ver o que você perdeu. Talvez você fosse aquela pessoa que no início da sua conversão, você vivia atrapalhando, se envolvendo na obra, você estava no primeiro amor, então você corria, você não faltava os cultos, você estava ali fazendo o melhor para o Senhor. Deixa eu perguntar a você, quantos de vocês essa semana parou para ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Quantos? Quantos pararam para ler? Quantos pararam para se consagrar essa semana? Tirou um dia da semana e disse, hoje eu vou jejuar e vou dobrar o meu joelho. Hoje eu vou jejuar, vou buscar a face do Senhor até que Ele fale comigo. Quantos de vocês disseram, eu não vou ler a Bíblia não, eu vou estudar a palavra. Eu vou começar de novo, outra vez e novamente. Quantos de nós tem dado espaço para o Espírito Santo trabalhar no teu coração? Às vezes eu vejo pessoas que não se importam com isso. Nós estamos perdendo muitas coisas que o Senhor nos deu. Nós temos perdido coisas que o Senhor, vamos dizer assim, abençoadamente deu para mim e para você. A busca dessa palavra. Muitas pessoas têm dons, mas não param para nem exercitar. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, como é que está sendo isso? Vocês têm ensaio, por exemplo, os músicos, vocês ensaiam em casa? Ah, não ensaio não, porque eu não tenho tempo. Mas nós temos tempo para tanta coisa, né, irmãos? Nós temos tempo para tanta coisa. Quem aqui tem tempo para um monte de coisa? Muita coisa. Ou se você marca com uma amiga, você tem tempo para ir lá tomar um café. Se você marca com um amigo, você tem tempo para sair. Mas às vezes você não tem tempo para nós pregarmos. Eu sou chata mesmo, sou cri-cri. Para que eu venha pregar, irmãos, eu não me basio no que eu já sei ou que eu aprendi, nada disso. Todas as vezes que você pega a palavra, ela se faz nova. Diga amém, por favor. Todas as vezes que você pega essa palavra para estudar, o Espírito Santo vai revelar a você coisas que você nunca viu na palavra. Não é você chegar aqui, pegar a palavra, eu vou pregar sobre isso, porque eu sei de cor, nem de cor eu sei, querido, nem de cor eu sei, irmã, mas nós precisamos parar para nos encher da palavra. Nós precisamos, por exemplo, eu elogiei aqui o back vocal, os músicos, mas eu percebo que alguns estudam, que alguns buscam porque eles querem ser melhor. Eu sou uma profissional e na minha profissão eu nunca posso parar de estudar. Sabe por quê? Senão eu vou ficar obsoleta, ultrapassada. As pessoas vão estar na crista da onda e eu não. Então eu estou lá na internet, para isso a internet é boa, vendo cursos para que venha brilhantar o meu conhecimento. Mas eu não posso fazer isso só na minha profissão. O que rege a minha vida é o Senhor. Eu não sei o que nessa caminhada você perdeu, está no meio da poeira, está no meio do chão, está no meio da sujeira, mas o Senhor te deu dois. O Senhor disse para você, usa os dois. Tem pessoas que nem sabem qual é o seu dom. Sabe por quê? Nunca parou para buscar. Mas o Senhor deu. Mas o Senhor diz para mim, para você, procure os dois. Busque os melhores dois. Mas nós não vemos isso. Mas aqui, essa mulher, aquilo que ela perdeu, era importante para ela. Mas era muito importante. Eu quero dizer para você,
o que você tem perdido da parte do nosso Deus e que é muito importante para você? Não sei. Consagre-se. Essa é uma geração fast food em tudo. Em tudo. Eles querem que a bênção venha rápido. Eles querem que a vitória chegue correndo. Aí, quando eles querem, eu percebo isso na oração. Algumas pessoas, quando querem ser abençoadas, elas começam a vir a oração. Nunca vem, mas aí elas começam a vir. Eu digo, essa pessoa está querendo alguma coisa de Deus. Recebeu a bênção, tchum, vai embora. Caramba! Que é isso? O que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual? O que nós estamos fazendo com o Deus que nós servimos? Porque Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura. Nós precisamos ter a mesma... Ele diz que essa mulher, ela diligentemente, ela procura diligentemente até encontrá-la. Primeiro, acende a luz. Eu peço ao Espírito Santo que acenda na sua mente a luz para que vocês vejam o que de fato vocês têm perdido da parte do Senhor. Porque se a pastora fala, ela vai ser chata. Se a pastora diz, ela está sendo intrusona. Mas nós temos perdido da parte do Senhor coisas tremendas. Aí nós vemos, às vezes, alguém sendo muito usado e falamos, poxa, eu quero ser usado assim, tá bom? Quanto tempo você dispõe na presença do Senhor? Quanto tempo você tira para buscar? Alguns estão rindo para mim ou de mim, mas eu quero dizer para você que está rindo de você mesmo. Porque você não busca. Porque você não se dedica. Porque você não busca a presença do Senhor. É aquele evangelho raso. Sabe aquele evangelho raso, só por cima? Por isso nós vemos tantas pessoas sendo enganadas. Estava preparando as mulheres para o retiro, e quando eu preparo as mulheres para o retiro, eu passo algumas dinâmicas para nós fazermos, e nós estávamos percebendo lá quantas vezes nós somos enganados por pessoas, por irmãos, por amigos, porque nós não temos conhecimento dessa palavra. Quantas pessoas vêm e falam abobrinha no nosso ouvido e a pessoa diz, é isso mesmo, porque não tem conhecimento da palavra. Quantas pessoas permitem que o outro manipule a sua vida porque não tem conhecimento dessa palavra. As pessoas pensam que estão na crista da onda, mas nós precisamos aprender muito com o Senhor. Diga amém. Essa mulher vai lá e varre aquele chão batido, limpa aquilo tudo, e quando ela vê, ela acha a dracma perdida. Mas a palavra vai dizer para nós que ela busca diligentemente. Sabe o que significa isso? Até que Jesus volte, nós temos que buscar Jesus sem cansar, sem parar, com determinação, com foco. Nós temos que ler essa palavra e dizer, Senhor, eu quero mais e mais, eu quero conhecer mais e mais. Me revela. Quando eu vou preparar as minhas mensagens, eu digo para o Senhor, me revela o que está nas entrelinhas. Porque o que está escrito aqui é óbvio, o que está escrito aqui é claro, mas eu quero entender o que tu queres falar com a igreja por trás disso tudo. Não é sentar e trazer apenas uma palavra, é pedir a revelação do Senhor. E nessa noite eu quero dizer para você, você tem buscado diligentemente pelo seu ministério? Você tem buscado com força aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer? Você tem buscado a face do Senhor? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é simples. Não é simples. É você buscar. É você se separar, é você desejar, é você dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Não é só as bênçãos do Senhor, é o Senhor nas nossas vidas, é o Deus que abençoa. As bênçãos, já foi dito aqui inúmeras vezes, elas são passageiras.
Você tem uma casa que o tempo vai derrubar. Você tem um carro que, quando eu acho isso um absurdo, mas quando o carro já sai da agência, ele já perdeu o valor. Mas o carro é zero, não importa. Ele foi para a rua, perdeu o valor. Você entende isso? Você tem uma roupa que pode ser a marca que foi. Quando você for vender, vai dizer é usado. Você tem que vender pela metade. Então eu quero dizer para você que as coisas que nós temos e adquirimos são passageiras. São efêmeras. São pequenas. São vazias, nós vamos ter, e daqui a algum tempo, essa coisa vai perder o valor. Você entende isso? Diga amém. Mas nós temos uma coisa, nós temos alguém, uma coisa não, alguém. Nós temos um tesouro tremendo. O pregador vai dizer... O escritor da palavra vai dizer que foram muitos, que nós temos a excelência do Senhor em vaso de barro. A excelência do Senhor em vaso de barro. Sabe quem é o vaso? É você. Sou eu. É o vaso, como disse aqui a Jaqueline hoje pela manhã, é o vaso que menos vale. Mas tu para na estrada, eles estão caros, é um horror. Eu fui comprar vaso para Santa Ceia, fiquei horrorizado. Vaso de barro está um absurdo. Mas... ele é mais barato que os outros. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o vaso, importa a excelência daquilo que está dentro do vaso. E quem está dentro do vaso é o nosso Senhor. É Ele que habita em nós. É Ele que mora em nós. É o Espírito Santo que mora em nós. E deixa eu te perguntar, você tem valorizado isso? Você tem varrido a sua casa, você acende a candeia, você busca com diligência, com força, clamando a tempo e fora de tempo. Porque nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Deixa eu dizer uma coisa para você, a vida de cristão é uma busca contínua e eterna até que o Senhor nos leve ou Ele volte. Nós precisamos fazer e ver o exemplo desta mulher. Ela perdeu algo que era muito valioso. Eu não vou pedir para você levantar a mão, isso é pessoal, mas eu gostaria de que você pensasse o que você tem perdido ao longo do Evangelho na sua vida. O que você tem perdido com o Senhor? Ah, eu orava mais. Ah, eu lia mais. Ah, eu trabalhava mais. Ah, eu buscava mais. Ah, eu tinha mais fé. Hoje eu tenho pouquíssima fé, pastor. Sabe? Às vezes eu fico pensando se Deus vai fazer mesmo. Ah, eu era alguém mais vibrante. Hoje nem tanto. Eu venho para cá, já venho cansado, já venho do trabalho, já venho esgotado. E aí eu dou o resto para o Senhor, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele nos renove. Eu entendo bem que todos nós temos uma vida, que todos nós temos uma vida secular. Mas eu quero dizer para você, não vou me alongar, são 8 horas, eu não preguei nem a metade, mas tudo bem, né, irmãos? O que eu posso fazer? Aprove a Deus que eu falasse somente isso. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos nos posicionar. Eu gostaria que aí no seu lugar, você simplesmente, feche os olhos, curva a sua cabeça. Não feche muito não, que eu já vi algumas pessoas dormindo e você pode querer dormir, né? Não dói não! João Vitor está ali, eu acho que ele quer descer pelo banco, sair escorregando. Ele está morto, acabado, cansado. Mas não dorme agora não, deixa para dormir em casa. Eu gostaria que você pensasse. O padre está me dizendo, Jussara, 8 horas, não fala mais. Tá bom, não vou falar mais. Mas eu gostaria que você pensasse. Ao longo dessa caminhada com o Senhor, o que nós temos perdido? O que você perdeu? E o Senhor está dizendo assim para você, pare tudo na sua vida e vá procurar. Esse foi um pedido que o nosso bispo fez ontem para o pessoal do encontro de casais, que eu achei muito pertinente. Pare toda a equipe, pare tudo. E vão orar, e vão buscar,
e vão buscar a presença do Senhor e vão se fortalecer. Tem horas na nossa vida que nós precisamos parar tudo e perguntar ao Senhor: o que eu perdi? O que eu tenho perdido nessa caminhada? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte. Eu quero orar por você. E quero que você pergunte, não a pastora, porque quem sou eu, né? Que é isso? Eu quero que vocês perguntem ao Senhor, ao Espírito Santo, que está aqui no nosso meio. O que você perdeu nessa caminhada? Tolerância? Paciência? Domínio próprio? Eu não sei o que você perdeu. Fé? O que você perdeu ao longo dessa caminhada que o Espírito Santo hoje quer trazer para o seu coração? Vamos ficar de pé? Ficar de pé é melhor. Gostaria que você... Nós vamos já estar encerrando daqui a um minutinho. Eu gostaria que você perguntasse ao Senhor o que você tem perdido na caminhada com Cristo. Porque eu gosto muito de um Provérbios que diz em Provérbios que o tempo, muitas das vezes, ele é muito bom para nós. Mas às vezes o tempo é um algoz, porque ele destrói, às vezes, a nossa fé, às vezes ele põe um cansaço. Às vezes o tempo traz o desânimo, porque você vê as coisas acontecerem e você não ser abençoado. Mas eu quero dizer para você, o Senhor age no tempo. O nosso Deus age no tempo. E eu gostaria que nessa noite, você se colocasse diante do Senhor e dissesse para o Senhor, não para a pastora, o que você tem perdido ao longo dessa caminhada. E deixe o Espírito Santo tocar no teu coração e falar profundamente com você. Se você entendeu, e se você está com os ouvidos espirituais abertos, eu quero orar por você e pedir ao Espírito Santo hoje pela tua vida. Senhor Jesus, doce amigo Espírito Santo, nós estamos aqui falando desta mulher que perdeu uma dracma, que para ela tinha um grande significado, um grande valor, uma grande importância. E Jesus estava falando para os fariseus, para os publicanos, não sobre coisas, mas uma vida que ele estava ali para arrebanhar. Ele diz, a fé está no céu quando um pecador se arrepende. Jesus veio a esse mundo para salvar vidas, para resgatar pessoas. E uma dessas pessoas sou eu e é você. E nesta noite eu quero dizer para você que você tem uma vida com Cristo, que o Senhor te marcou, te selou, te chamou, para que você estivesse com Ele sentado à mesa, para que você fosse abençoado e agraciado por Ele. Mas durante o caminhar, nós perdemos coisas, mas eu quero que você nessa noite se coloque diante do Senhor e diga, Senhor, eu perdi, eu não sei o que. Eu posso dizer, irmãos, o que eu perdi. Espírito Santo, contempla o coração e a mente do teu povo nesta noite. Contempla se eles perderam forças, se eles estão desanimados, se eles estão abatidos, se eles estão cansados, se eles estão sobrecarregados e não têm ânimo e não têm forças para ter comunhão contigo, para ter uma conexão, uma ligação contigo. Eu te peço, abençoa cada um deles na autoridade do nome santo de Jesus. Coloque a mão no seu coração. João vai cantar, vocês vão cantar. Primeiro deixa eu dar a bênção final. Ele vai cantar uma vez. Conseguiu, Gabi, colocar? Não? Sim. Então na semana que vem nós vamos colocar. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que nessa noite você saia daqui pensando, Senhor, eu tenho perdido tantas coisas, mas eu quero encontrar, eu quero buscar, eu quero estar de novo ligado totalmente a Ti, Senhor. Senhor, abençoa. Que essa semana seja uma semana de vitória. Vai em paz. Que o Senhor te abençoe ricamente. O João vai cantar uma vez, na segunda